aulinha de física, então vou ficar aqui mais uma aula para tirar dúvidas e resolver alguns exercícios com vocês. E aí nós fechamos o capítulo. Aí semana que vem já começa um novo capítulo de física. Então, vocês tentaram fazer os exercícios? Surgiram dúvidas? Não? Sim? Talvez? Ô, professor, eu não entendi o exercício 10. É isso que eu ia falar. E ontem? Não. Ah, tá. Não. O meu. Pode fazer também, mas eu ia pedir do Consolidando Saberes também depois. Não, pode pedir lá, porque esse daqui eu fiz ontem. Uhum. Foi esse daqui que não entendeu que foi feito ontem ou é o outro? A Lívia pediu É, esse. o próximo. A Lívia Foi a pediu Lívia, né? É esse aqui mesmo, Lívia? Então, cortou. Ô, professor, a internet tá caindo aqui. Era, aham. Ó, eu falo ele de novo aqui, então, rapidinho. Ok. É que eu não tinha feito ontem. Aí eu só vi a explicação. Aí eu fiz ontem, eu fiz hoje e tal. Uhum. Muito bem, então vamos lá. Esse exercício aqui, eu tenho que levar em consideração o seguinte, ó, as forças que estão atuando sobre esse bloco. Então, ele tem uma força peso, aqui embaixo, ó. Uma força peso. Deixa eu ver outra cor aqui para destacar. Ele tem a força peso aqui e tem a força normal aqui. Elas estão na mesma direção e sentidos opostos. Ok, até aí. Eu tenho a força aqui de atrito e do lado direito eu não tenho força aqui ainda, né? Ó, não fiz a decomposição de força ainda. Então a ideia, Lívia, é quando você pegar um bloco, você colocar as forças que estão na direção Y e na direção X. A ideia é fazer isso daqui, porque se o bloco está parado, então a força que tem de um lado tem que ser igual à força do outro lado, para manter em equilíbrio. A força que estiver para cima tem que ser igual à força que está para baixo. Então, é só o sentido contrário. Então, se aqui eu tenho uma força Fy, para baixo eu vou ter uma força menos Fy. Se eu tenho uma força Fx para a direita, eu vou ter que ter uma força Fx negativa para a esquerda. Porque quando eu somar isso daqui, dá o quê? Dá zero. Entendeu essa primeira parte aqui? Eu tenho que fazer decomposição de forças e se está em equilíbrio, tanto em movimento como em repouso, em referente ao solo, vamos dizer assim, tanto em equilíbrio estático como equilíbrio dinâmico, a soma das forças tem que dar zero. E nesse caso aqui, nós temos a resultante sendo zero. Ele fala que está em equilíbrio estático ali. Equilíbrio estático não, equilíbrio dinâmico, esse seria o movimento, equilíbrio dinâmico. Bom, então agora vamos fazer a decomposição. Esta força F que aparece aqui, ela tem uma componente na direção X e ela tem uma componente dela na direção Y. É isso que você tem que analisar aqui. Então, e mais, né? Eu posso fazer aqui, ó. Então, eu vou ter uma componente dela aqui. Deixa eu fazer certinho aqui. Eu vou diminuir o vetor. Que chato isso aí. Isso aqui, ó. Então, imagine o seguinte. Eu tenho a força F aqui no meio e as componentes dela é a força Fx
na direção x e a força Fy. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso utilizar a relação lá do seno e cosseno. Por quê? Essa força Fy aqui, ó, eu posso trazer ela aqui para frente para a gente formar o triângulo retângulo. Para que possamos formar o triângulo retângulo, então aqui vai estar a força Fy, ó. E o triângulo retângulo, ângulo de 90 graus. Aí eu falei para vocês, em relação a esse ângulo aqui, ó, eu não conheço esse ângulo, mas em relação a esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de θ. Eu tenho que seno de θ vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Multiplicando cruzado, eu vou ter que a força Fy, ela vai ser igual a F seno θ. E a componente Fx, eu vou fazer o cosseno. Então, cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre F. Então, eu tenho que a força Fx é F cosseno θ. Eu não preciso calcular isso aqui, eu estou só fazendo novamente a fórmula para vocês saberem como que surge ela. Porém, a ideia é o seguinte, então. Deixa eu colocar aqui os vetores. Então, aqui contrário, ó, eu só vou repetir em vermelho aqui novamente. A força Fx é essa daqui, ó. Ela está contrária à força de atrito. Então, a força Fx está contrária à força de atrito. E a força Fy que surge aqui, ela está contrária à força peso. Então, aqui é a Fy. O que você tem que fazer? Eu falei, se o corpo está em equilíbrio, você só tem que escrever isso aqui, ó. A normal, a força normal, mais a força Fy, elas estão contrárias à força peso. Então, significa que quando eu somo a normal mais a Fy, isso é igual à força peso. E a força de atrito está contrária à força Fx. Então, o que significa que a força de atrito e a força Fx são iguais. Então, a força Fx é igual à força de atrito, porque eu tenho que analisar quem está contrário a quem. É isso. Aí, para responder aqui, marcar um dos itens aqui abaixo, você tem que analisar aqui, ó. Essa força F que aparece aqui, ela é maior ou menor que as suas componentes Fx e Fy? Ela é sempre maior. Porque o nome já diz, eu estou decompondo a força. Ó. Se eu tenho uma força F aqui com uma inclinação, quando eu faço a decomposição dessa força nas direções x e y, eu vou obter novos valores, mas valores menores que a força F. Sempre será desse jeito. Tá? Ó. Não é à toa que nós temos aqui, ó, Fy é igual à força F vezes o seno de θ. Só para vocês terem uma ideia, vocês viram isso com o Cadu. Tanto o seno de θ quanto o cosseno de θ, eles são maiores que quem e menores que quem? Qual é o maior e o menor valor para o cosseno e para o seno? Vocês viram isso com o Cadu. O seno e o cosseno, viram? Seno e cosseno, não viram? Mas, tipo, o maior é 1? Tipo isso? O maior valor que você pode obter com o seno ou o cosseno é 1. O seno e o cosseno, ele varia de -1 até 1. Você não vai ter lá, você não vai calcular, nunca vai existir o cosseno de θ igual a 2. Cosseno de θ igual a 5. Não existe. É cosseno de θ ou seno de θ, no máximo ele vai ser 1. Então, olha como é que você consegue fazer essa análise aqui agora, ó. Se a força Fy ela é igual a F vezes o seno de θ, no máximo, a força Fy seria igual a quem?
seria igual à força F. Quando? Quando o ângulo ali tivesse o seu máximo, né? Não tivesse 90 graus. Quando a força tivesse totalmente igual a Y, mas a força tem uma inclinação. E quando que o Fx seria máximo, seria igual à força F? Quando essa força estivesse no eixo horizontal. Como ela está inclinada, tanto o Fy como o Fx são menores, o valor deles é menor do que a força F. É isso que eu tenho que analisar. Tanto para Fx quanto para Fy, como tem uma inclinação, a componente sempre será menor que a força da diagonal ali. Entendido essa parte? Ok. Então, aí eu posso voltar aqui e fazer a análise agora. Ó. Eu posso analisar isso daqui, ó, que nós concluímos ali. Que a normal mais a força Fy é igual a peso, que a força Fx é igual à força de atrito. E aí eu posso ir analisando as respostas. Nas respostas não tem relação, ó, não tem relação de Fx com força de atrito. A relação é da força F com a força de atrito. Mas nós sabemos que a força F é maior que a força Fx. Se eu sei que a força F é maior que a força Fx, então eu também sei que a força F é maior que a força de atrito. Porque a força Fx e a força de atrito são iguais. Se a força F é maior que a força Fx, ela também vai ser maior que a força de atrito. Esta é a primeira conclusão. Então, significa que só poderia ser esta resposta ou esta resposta aqui, ó. Até o momento. Aí nós vamos para a segunda parte. Ele fala assim, ó. A força-peso, ele relaciona a força-peso com força normal. Mas olhem aqui. A força normal e a força-peso não são iguais. Para que essa igualdade aqui, ó, seja verdadeira, eu tenho que ter a normal mais a força Fy. Força normal mais Fy é igual a força peso. Bom, se eu sei disso, eu posso concluir que quem é maior? A força normal ou a força peso? Lívia? É que aqui tá muito barulho, professor. Aí, tipo, não tudo vai bem. dar pra isso. Você entendeu a pergunta? Quem que é maior? A força normal ou a força peso? Tudo bem, não conseguiu entender lá. Nós podemos concluir aqui, ó, que para ter essa igualdade aqui, a força normal teve que ser somada com a força Fy. Logo, a força normal, ela é menor que a força peso. Eu concluo isso aqui. Então, a resposta está aqui, ó. É que eu comparei normal com peso, né? Se eu comparasse peso com normal, eu ia escrever desse jeito. O peso tem que ser maior que a normal, que é essa resposta aqui. Ok? Então, vamos lá. Raíssa pediu para fazer o 10 lá da Consolidando Saberes, né? Isso. Tá. Uma barcaça é tradicional. Não, tradicional. Tracionada. Né? Tradicional. Uma barcaça é tracionada, canal acima por meio de cordas ligadas à sua proa. O ângulo entre as cordas é de 90 graus. Estou imaginando aqui já para fazer o desenho. O ângulo é 90 graus. E a tensão nelas, a tensão dessas cordas é de 5.000 e 12.000 newtons, respectivamente. Sabendo-se que a massa da barcaça é de 5.000 quilogramas e que seu movimento é uniforme, determine a resistência oferecida pela água. Então, vamos fazer aqui.
Vou fazer um desenho humilde aqui só para estabelecer ali. Ela é puxada rio acima com ângulo de 90 graus. Muito bem. Então, existe uma força de arrasto aqui da água, né? Que vai estar puxando ela aqui. E existem as forças que ele colocou ali. Então, vamos lá. Muito bem, ele fala assim, ó, o ângulo é de 90 graus, tananá, a tensão nelas é de 5.000 newtons, a tensão que existe nas cordas aqui é de 5.000 newtons e 12.000 newtons. Então, essas são as tensões das cordas. E que essa barcaça, ela tem 5.000 quilogramas. Então, existe uma força que, como ele está puxando, existe uma componente, a força-peso. Só que eu tenho que levar em consideração que a força-peso está na direção do solo. Vou considerar aqui que a força-peso, nesse caso, ela não vai interferir. Por mais que ela tenha 5.000 quilogramas, ela não vai interferir aqui, porque a força-peso é aplicada sobre o solo, sobre a água. Então, o que está interferindo aqui é a força de atrito, a força de arrasto da água. Então, eu vou ter que fazer apenas a decomposição dessas forças aqui, ó. Eu tenho que saber quanto que vale 5.000 newtons na direção aqui do rio, né? Vou colocar aqui o vetor. Eu tenho que saber quanto que vale aqui, ó. A força que as duas cordas aplicadas aqui vão ter nele. Basta fazer o quê? Basta fazer Pitágoras. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, como que eu somo esses dois vetores? Como nós vimos no capítulo anterior. Ó. Quando dois vetores formam um ângulo de 90 graus, como que nós somamos eles? Fazendo Pitágoras. Se você fizer a soma desses dois vetores aqui, deixa eu colocar aqui o vetor. Ó, esse daqui é um vetor de tração, que vale 12.000, e aqui é outro vetor de tração, que vale 5.000. A soma de dois vetores perpendiculares é sempre realizada por Pitágoras. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão encontrar ali o valor. Se vocês encontrar o valor aqui, façam aí, ó. Chama de x aqui. Apliquem Pitágoras. Vou dar 2 minutinhos aí para vocês encontrar o valor de x. Fazer 12.000 ao quadrado mais 5.000 ao quadrado, depois a raiz quadrada da soma. mil newtons. Isso, dá 12, dá 144. 144 mais 25 dá 169, isso mesmo. Dá 13.000 newtons. É isso que está lá no gabarito? Eu estou sem o livro aqui para olhar agora, mas só confirma se não tá nada, se não tem nenhuma interpretação errada. É isso mesmo, 13.000. Ok. Vocês viram que a interpretação, ó, como é que fala, né? Ele fala assim que a barcaça tem 5.000 quilogramas, mas eu não uso ela, porque a força-peso, vou tentar mostrar aqui, ó. A força-peso, embaixo aqui do barco, vou colocar aqui que é branquinho, ó. Embaixo do barco, a força-peso está aqui, ó. A força-peso está agindo sobre a água. A força-peso não está agindo para trás.
A força-peso ela age sobre a superfície. Então, com ângulo de 90 graus, essa força aqui não interfere. Essa força ela está sendo equilibrada. A força-peso está vamos dizer que ela está na direção aqui Y. Então, eu tenho a força-peso empurrando ali sobre a água e vai ter uma força de empuxo da água, né, que é a força normal, empurrando o barco para cima. Então, essas duas forças se anulam. E para puxar o barco, eu só considero, então, a força da correnteza da água e a força que as pessoas estão aplicando ali na corda, ali, puxando. Por isso que quando vocês estão na piscina e alguém pega você e puxa, né? Você flutuando ali sobre a água e puxa você, fica muito mais leve, né? Fica fácil conduzir uma pessoa dentro da água. Porque você não está segurando o peso dela, você não está ali apoiando o peso dela, mas você só está empurrando ela para frente e para trás. Só a força de atrito ali que você está contra o seu movimento. Aqui na nossa região não tem mais isso, né? Mas lá no Amazonas ainda, no Pará, Amazonas, se vocês assistem as reportagens lá de desmatamento, os caras eles conduzem as toras das árvores lá pelo rio. É muito mais fácil puxar, não precisa de caminhão nem nada. Elas flutuam, né? A densidade delas é menor do que a da água. Elas ficam flutuando. Então, eles com um barquinho ali, eles conseguem puxar aquelas toras de algumas toneladas, conseguem puxar ali pelo rio, porque eles não têm que conduzir ali o peso dela, mas sim apenas a força de arrasto. Ok? O que mais, pessoal? Posso ajudar vocês? Mais alguém tentou fazer? João Guilherme Bucalão, tentou fazer algum aí? Tá sem som. Eu vou pedir a 3, então, para você explicar. A 3 aqui do Consolidando Saberes? Uhum. Ok. Muito bem. A figura mostra um alpinista de massa de 70 kg escalando, né, uma fenda estreita em uma montanha. No instante considerado ali, o alpinista encontra-se em repouso. Então ele está ali subindo, as costas encostadas na parede, as mãos encostadas na outra, na fenda ali. E aí ele, em determinado momento, ele se apoia ali e para ali para descansar, né? Vamos dizer assim. Calcule o módulo e indique a direção e o sentido da resultante das forças exercidas pelas paredes da fenda sobre o alpinista, considerando ali G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele fala, o alpinista escalando uma fenda estreita na montanha, ele fala assim, no instante considerado, o alpinista encontra-se em repouso. Mas ele está escalando, né? Então ele encontra-se em repouso ali. Nesse instante considerado ali. Então, se ele está em repouso, então as forças que agem sobre ele é igual a 0. Então, nós temos o que ali? Agindo sobre ele. Nós temos aqui que ele está aplicando uma força na parede. E a parede está aplicando uma força nele. Aqui também. Existe uma força de contato aqui, uma força de contato aqui. Uma força de contato aqui, uma força de contato aqui. E tudo isso, com essa força de contato,
ainda nós temos que levar em consideração que ele tem a força peso aqui, agindo sobre ele. Então ele pergunta, calcule o módulo, indica a direção e o sentido da resultante das forças exercidas pela parede sobre o alpinista. O módulo da resultante vai ter que ser igual à força peso. Porque a força peso aqui é o que implica, que é o que a parede tem que sustentar. Então ele está aplicando uma força na parede, a parede aplica contra ele, e isso faz com que ele fique em equilíbrio aqui. Então essa força peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, então ele tem 700 newtons. Só que daí a resultante da força das paredes tem que ser aplicada para cima, a resultante das forças da parede. Então, o módulo indica o módulo, a direção e o sentido da resultante das forças exercidas pela parede. Então, a resultante das forças tem que ser contrária ao peso, porque senão ele ia despencar ali, ia cair. Só isso que eu tenho que analisar. Então, a resultante a direção é para cima, que é vertical, o sentido para cima, e o módulo vai ser igual a de 700 newtons. É claro, eu não preciso analisar exatamente aqui, né? Eu fui colocando onde tem o contato. Mas quando eu somo essas forças de contato dele com a parede, a resultante tem que ser para cima, porque ou a força peso é para baixo, a resultante tem que ser para cima. Perdão. Ai, falei errado, falei besteira. A força que equilibra ele tem que ser para cima. A resultante tem que dar zero. Desculpa. É isso que eu falei errado aqui no final. A força de equilíbrio, porque ele tem uma força peso para baixo. E aí, a força que eu somar todas as forças da parede, as forças da parede vão segurar ele. Então, vai ser para cima. A resultante geral dá zero. Mas a soma só das forças da parede, aí sim, as forças só da parede, é isso que ele pede ali, né? A resultante exercida pela parede, é isso mesmo. A resultante exercida pela parede é aquele vetor mesmo, para cima. Aí a resultante geral do sistema, aí tem que dar zero. Entendeu, Luísa? Ela só fez assim pra mim, a Shurk. Luísa Shurk e Luísa Shurk. Deixa eu ver aqui. Ok, mais algum? Professor, faz o exercício 13 do Consolidando Saberes. 13? Isso mesmo, 13, né? Então, beleza. Entre os poucos animais que desenvolveram o paraquedismo está o sapo voador, tá? De Borneo, tá? Apresentado na figura. Na ilustração, uma força, deixa eu dar um zoom aqui, a força FA e MG, então a força FA e a força MG, que é a força peso aqui, MG, e a força FA aqui é de resistência ali com o ar.
São, respectivamente, a força de resistência da lei do ar e a força-peso, ele já descreve aqui. Considerando que esse animal tenha se atirado do alto de uma árvore em direção ao solo, o seu paraquedas será utilizado e durante a sua queda vai acontecer o quê? As suas membranas interdigitais, entre os dedinhos ali, nas patas, favorecem o aumento da força de resistência do ar, haja vista que elas aumentam a área de contato com o ar. Ok. A resultante das forças que atuam sobre ele tenderá a se tornar nula, levando-o necessariamente ao repouso no ar. Ele não está em repouso no ar, né? Ele está em equilíbrio daí. A sua velocidade tenderá a um valor limite, chamada de velocidade terminal, independentemente da resistência do ar? Também não. A sua aceleração será nula em todo o percurso, independente da resistência do ar? Também não, porque depende da resistência do ar. Se tem maior resistência do ar, ele vai ser segurado, né, freado. Imagine se não tivesse o ar. Então ele não teria resistência. Se ele não tivesse resistência, o que ia acontecer com ele? Ele ia acelerar. Então depende da resistência do ar. Analisando aqui, eu acho que... Vamos ler de novo a aula. Ele fala assim, as suas membranas interdigitais entre as patas favorecem o aumento da força de resistência do ar, haja vista que elas aumentam a área de contato com o ar. Eu acho que está por aí, porque ela aumenta o contato com o ar e aí favorece a resistência do ar. Por isso que ele não acelera. Então ele mantém um equilíbrio das forças ali e ele consegue voar. A resposta certa é o A, não é? Isso daí? Entendeu a explicação? Quer perguntar mais alguma específica ali no meio que você não tinha entendido? Entendeu? Então, ok. É isso. Algo mais? Esse livro, semana que vem já é o próximo livro, hein? E o próximo livro é para esse bimestre, tá? Até 10 de julho a gente tem que acabar com ele. A 11, por favor, professor. 11. Aqui está 11. Duas forças que agem sobre uma gota de chuva. Ok. A força peso e a força derivada da resistência do ar. Tem mesma direção e sentidos opostos. Tem mesma direção, sentidos opostos, ok. A partir da altura de 125 metros acima do solo, estando a gota com uma velocidade de 8 metros por segundo, essas duas forças passam a ter o mesmo módulo. A gota atinge o solo com velocidade de... Não, peraí. Se elas atingem o mesmo módulo, a velocidade não se altera. Ó, É só fazer... Você só substituir na velocidade? Não precisa nem fazer nada. Porque, ó, a partir da altura de 125 metros acima do solo, estando a gota em velocidade de 8 metros por segundo, as duas forças passam a ter o mesmo módulo. Se as duas forças passam a ter o mesmo módulo, a velocidade não muda, a velocidade fica constante. Então ela vai atingir o solo com que velocidade? 8. 8 metros. Oh, é só ok. isso. Só Tá, obrigada, professor. A gota está em movimento retilíneo uniforme, não é? Isso. A partir de 125 metros ela entra em movimento retilíneo uniforme. Porque as forças, né, a força peso e a força de resistência, elas vão ter o mesmo módulo, vão se equilibrar. Uhum.
Deixa eu ver a carinha dos demais aqui, porque tem uma galera que finge que estuda, né? O João Sestac, ele desliga para dormir. O João Bocalão, ele fica conversando com os outros ali enquanto ele tem aula Ô, comigo. professor, não tô dormindo não. Tá doido? Beleza, João. O Bocalão, ele fica conversando com todo mundo, contando piada, vendo um monte de coisa, navegando na internet ali, trocando ideia com os outros, dá risada, pula, conversa, mas perguntar da aula, ele não pergunta nada, esse filho da mãe. Deixa ele. Professor, minha internet caiu, mas já voltou, tá? Por isso que eu saí Tran- do nada. Tranquilo. A Manu fica curtindo ali uma música, enquanto assiste a aula. Bianca, Laís, Ellen, Natália, todo mundo desligado, todo mundo desaparece. Eu tô Pedro. aqui, prof. Eu desliguei a câmera, mas eu tô escutando. Eu também tô aqui, professor. Eu sei que vocês estão, mas eu falo assim, vocês desaparecem, não deixa nem eu ver vocês. É Lembro que assim, que... professor, às vezes eu tô andando pela casa, mas eu tô com o celular junto, tá? Entendi. Eu vou começar, se vocês não tiverem bons resultados nas próximas provas, eu vou querer todo mundo aqui, ó, olhando para mim, que eu quero saber o que estão fazendo aí. Viu, dona Raquel, que faltou na minha aula ontem? Raquel sumiu. Viu, ó? Deixou desligada a câmera e sumiu. Não, eu tô aqui, professor. Ah, muito bem, Raquel. Ontem faltou na minha aula, né? Vamos lá então, pessoal. Mais algum? Se não tiverem, vamos fechar a aula. A carinha de vocês, ó. Metade da turma eu vejo, a outra metade some.